Olá, meus amigos. Sou eu, Padre Guilherme, quem tem a alegria de encontrar com todos vocês a partir de agora para que nós possamos refletir sobre a Santa Palavra do Senhor para este dia. Hoje, dia 3 de março, estamos na quarta-feira, estamos na segunda semana do tempo da Quaresma. Nós vamos refletir então sobre o Evangelho de hoje, mas antes eu quero fazer aqui, reforçar, repetir aquele convite de sempre, que você se inscreva no meu canal lá do YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, indique para alguma pessoa que você conhece, para que a nossa ação de evangelização possa ir seguir para mais pessoas. Também lá nas redes sociais do Facebook e do Instagram, adicione lá para que você possa ir caminhando junto com todos nós aí que estamos unidos pelas forças da tecnologia. E também a TVI de Pará de Minas com o programa Gotas de Amor, lá do Renato e a Renata, esse casal aí que se dedica para a evangelização. Nós vamos então refletir sobre o Evangelho de hoje, tirados do livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ao ler essa passagem, nós vamos tendo consciência como Jesus tinha que ter paciência com esses discípulos. Jesus aqui subindo para Jerusalém, falando de coisas aí profundas que ele ia enfrentar, da sua paixão e morte, antes da ressurreição, explicando para eles, para que eles estivessem preparados. Os 2 discípulos lá pediram para a mãe deles ir até Jesus, porque a vontade mesmo era deles, pedindo que eles pudessem se sentar ao lado de Jesus, quando Jesus estivesse na sua glória. O que nós vemos aí é que eles não tinham entendido quase nada do que Jesus falava. Como hoje também, infelizmente, muita gente não entende nada do que Jesus falou. O trono de Jesus, se eles tivessem essa consciência, foi a cruz. Se eles estão pedindo para estar sentados um do lado de outro de Jesus, é para ser crucificado ao lado de Jesus. Se eles soubessem, tivessem consciência disso, eles não iam ter essa vontade, muito menos a mãe, que também entrou nessa aí, porque eles devem ter falado para ela pedir a Jesus. Mas isso chega a ser até assim curioso. Como que eles não tinham entendido o que Jesus explicava? No trecho da leitura de ontem, Jesus falou exatamente que é para servir. Quem é um seguidor de Jesus tem que ser alguém capaz de servir, tem que ser alguém capaz de se humilhar e não querer ter lugar de importância, posição importante. Não é isso que é valioso aos olhos de Deus. Nós precisamos estar bem atentos. Os discípulos não tinham entendido aqui porque eles eram pessoas muito simples, eram pescadores, pessoas humildes, não sabiam nem ler e escrever. Provavelmente, eles mais ou menos deveriam saber falar. Então, Jesus falava da maneira mais simples e ainda assim eles não entendiam. Hoje, nós não temos desculpa para isso mais. Nós temos várias maneiras aí de aprender sobre o que Jesus ensinou. Nós temos aí livros, nós temos as missas, os padres, nós temos programas de televisão, temos inclusive vídeos como esse. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte:
para seguir Jesus, tem que ter humildade, tem que ter desprendimento, desapego. Não pode ser um coração com ambição, né? O jeito de Jesus vai totalmente contra a maneira que a humanidade costuma pensar. E para que nós possamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus, é preciso viver o desapego, né? Não ter ambição, não querer ocupar lugar de importância. Nós vemos aí na vida dos grandes santos, das pessoas que são admiráveis na nossa igreja, como o Padre Libério, por exemplo, nunca desejou ser importante, ter lugar de importância na diocese, na igreja, né? Não desejou ser aclamado, se sentia até um pouco incomodado. Isso me lembra até um pouco o querido Padre Nilo de Itaúna, né? Que não gostava de ser elogiado, não achava bom, e por isso é admirável, é digno de admiração e digno da gente até imitar essas pessoas que viveram essa simplicidade. Que nós possamos, então, não ser pessoas que ficam ambicionando lugares importantes e posição de destaque, pois assim nós vamos ser, né, na simplicidade e na humildade, verdadeiramente seguidores de Jesus. E que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, na quinta-feira, eu te aguardo aqui para que nós possamos seguir em frente, caminhando pela palavra do Senhor. Até lá.